Olá! Hoje vamos analisar um cenário que, infelizmente, não é difícil de imaginar. Uma briga de trânsito. Uma fechada, um xingamento, uma porta de carro que abre com raiva. Uhum. O que começa com um empurrão pode terminar em um soco. E esse único ato, esse soco, pode levar a consequências jurídicas drasticamente diferentes. Completamente diferente. Ele pode ser classificado como uma lesão leve, grave, gravíssima ou até algo ainda pior. É exatamente esse universo que vamos desvendar hoje, o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal. Um artigo importantíssimo. Nossa missão aqui é mergulhar nos detalhes que a banca FEPESE adora cobrar, usando o texto da lei e a lógica dos concursos para montar um guia completo. O objetivo é transformar a decoreba em entendimento. Ok, vamos desvendar isso. É uma ótima forma de começar, porque esse tema é um pilar do direito penal e ilustra perfeitamente como a lei tenta graduar a gravidade das nossas ações. Exato. E para entender essa graduação, o primeiro passo é sempre perguntar o que, no fim das contas, a lei está tentando proteger com este artigo. Qual é o valor fundamental por trás do crime de lesão corporal? Certo, o porquê da lei existir. Então, quando o Código Penal fala em lesão corporal, ele está só se preocupando em evitar, sei lá, um braço quebrado, um olho roxo. É só a proteção do nosso corpo físico como uma máquina? É mais amplo do que isso. O bem jurídico protegido é a incolumidade pessoal. Esse termo que soa um pouco formal, né? Um pouco. Ele abrange duas coisas essenciais. Primeiro, sim, a integridade corporal, que é o aspecto anatômico, a estrutura física do corpo humano, a ausência de lesões. O lado físico. Isso, mas também protege a saúde, que é o equilíbrio funcional do nosso organismo. E isso inclui tanto a saúde física, o bom funcionamento dos órgãos, quanto a saúde psíquica, o nosso equilíbrio mental. Ah, isso é interessante. Então, voltando para nossa briga de trânsito, se o soco causa um olho roxo, a integridade corporal da vítima foi claramente ofendida. Com certeza. Mas se o estresse e o trauma da agressão desencadeiam, sei lá, uma crise de ansiedade ou pânico, a saúde dela também foi afetada. Isso também pode configurar o crime. Exatamente. O texto do caput do artigo 129 é muito preciso nisso. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Esse ou é fundamental. Basta um dos dois para que o crime exista. Entendi. A conduta é o verbo ofender, que significa lesar, prejudicar. O objeto material é a pessoa que sofre a ofensa. E o ponto crucial é que este é um crime material. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ele precisa deixar um vestígio, um resultado concreto no mundo. Precisa haver uma lesão, um dano visível ou clinicamente comprovado. E imagino que para uma prova de concurso as palavras exatas usadas pela lei são importantes. Fundamentais. E aqui vai um ponto de atenção, uma dica específica para quem estuda para a FEPESE. Opa, vamos lá? Essa banca é conhecida pelo apego à literalidade do texto legal. Eles não vão perguntar o conceito de forma abstrata. Vão colocar uma assertiva dizendo: o crime consiste em prejudicar a constituição física ou o bem-estar de outrem. Parece certo. Parece, mas está errado. A expressão que precisa ser memorizada é ofender a integridade corporal ou a saúde. Conhecer a letra da lei é o primeiro passo para não cair em pegadinhas. Entendido. O diabo mora nos detalhes. Agora, vamos para a parte que talvez gere mais confusão. O soco aconteceu na nossa briga de trânsito. Como o sistema de justiça decide a gravidade disso? Certo. Imagino que um arranhão não tem o mesmo peso que, por exemplo, deixar a pessoa cega de um olho. É exatamente aqui que a análise fica mais complexa e interessante. E é onde muitos candidatos cometem um erro clássico. Deixa eu adivinhar. A intuição diria que um soco dado com muita raiva, com muita força, é mais grave do que um tapa mais leve. A intensidade da agressão não é o que define a classificação? Essa é a armadilha perfeita. A classificação da lesão corporal não tem a ver com a intenção ou a força do agressor. Ela é 100% focada no resultado que a agressão causou na vítima. Ah, então o foco é na consequência. Sempre.
A lei criou uma espécie de escada da gravidade, baseada nas consequências do ato, não no ato em si. Ok, então vamos subir essa escada degrau por degrau, começando pela base. Qual seria a lesão mais simples? A base é a lesão corporal leve, descrita no caput do artigo. A definição dela é curiosa. É feita por exclusão. Como assim, por exclusão? Se o resultado da agressão não se encaixa em nenhuma das definições mais sérias, que vamos ver a seguir, grave, gravíssima ou seguida de morte, então, por exclusão, ela é considerada leve. O olho roxo do nosso exemplo, um arranhão, um hematoma que sara em alguns dias. Certo. Subindo o primeiro degrau, chegamos na lesão corporal grave. O que transforma uma lesão leve em grave? O parágrafo 1º do artigo 129 traz 4 hipóteses que precisam ser decoradas, pois a FEPESE cobra exatamente elas. A primeira é a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. O detalhe aqui é o prazo, né? O prazo é a chave. Mais de 30. Se a vítima, por exemplo, é uma pianista e quebra um dedo, ficando 45 dias sem poder tocar, a lesão é grave. E se ela ficou afastada por exatos 30 dias? Aí a lesão ainda é leve. A lei é muito clara. Mais de 30. Entendi. Quais são as outras hipóteses? A segunda é o perigo de vida. A terceira é a debilidade permanente de membro, sentido ou função. Debilidade é uma palavra importante aqui. O que significa exatamente debilidade? Não significa perda total, mas sim uma redução, um enfraquecimento permanente da função. Pense em alguém que leva um golpe no ouvido e perde 40% da audição. Não ficou surdo, mas a função foi permanentemente debilitada. Certo. E a quarta? A quarta hipótese é a aceleração de parto. A diferença entre redução e perda total parece crucial. Imagino que a perda total nos leva ao próximo degrau, o das lesões gravíssimas. Precisamente. O parágrafo 2º define a lesão corporal gravíssima, com consequências ainda mais severas. São 5 hipóteses. A primeira é a incapacidade permanente para o trabalho. Notei a diferença. Antes era ocupações habituais, agora é trabalho. Exato, é mais amplo, qualquer trabalho. A segunda é enfermidade incurável. A terceira é a perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Ah, aqui está a diferença que eu apontei. Isso. Na grave, tínhamos a debilidade, a redução. Aqui, temos a perda total. O agressor que cega a vítima de um olho comete lesão gravíssima. Faz todo sentido a distinção. E as duas últimas? A quarta é a deformidade permanente, aquela que causa um dano estético duradouro e vexatório. E a quinta é o aborto provocado pela agressão, sem que o agressor quisesse esse resultado específico. E no topo dessa escada trágica, temos a situação mais extrema, a lesão corporal que resulta em morte. Se na nossa briga de trânsito, o agressor dá um soco, a vítima cai, bate a cabeça na guia e morre, o agressor se torna um homicida. Essa é uma das questões mais fascinantes e complexas. A resposta é: depende. O parágrafo 3º trata da lesão corporal seguida de morte. Certo. Este é o exemplo clássico de um crime preterdoloso. A palavra parece complicada, mas a ideia é simples. Preter significa além. O resultado foi além da intenção. Além da intenção. Isso. O agente agiu com dolo, com intenção, na conduta inicial, que era a lesão. Mas o resultado final, a morte, ocorreu por culpa. Ele queria machucar, mas não queria matar e nem assumiu o risco de que isso acontecesse. E como se prova isso? O próprio texto da lei ajuda. As circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Se ele quisesse matar ou assumisse o risco, aí sim estaríamos falando de homicídio. A linha que separa os dois crimes é a intenção em relação à morte. Fascinante. Agora vamos explorar outra linha tênue. Vamos lá. E se na briga de trânsito, o cara não deu um soco? Se foi só um empurrão, um tapa no rosto que não deixou marca ou um puxão de cabelo? A pessoa não se machucou, só ficou ofendida e com raiva. Isso ainda é crime? Sim, mas não é o mesmo crime. Essa é outra pegadinha clássica de prova.
a diferença entre o crime de lesão corporal e a contravenção penal de vias de fato. Vias de fato. Exato. A distinção é exatamente o que você descreveu: a presença ou ausência do resultado. Na lesão corporal, há ofensa à integridade física ou à saúde. Deixa um vestígio, mesmo que mínimo. Um inchaço, uma vermelhidão. Isso. Nas vias de fato, há a agressão física, a violência, mas ela não resulta em lesão. É o empurrão, o tapa que não machuca, o puxão de cabelo. A violência existe, mas não há ofensa à integridade corporal. Importantíssima, que as bancas adoram: a tentativa. A tentativa. No nosso sistema, a tentativa de um crime é punível. Se alguém tenta dar um soco em outra pessoa e erra o alvo, pode responder por tentativa de lesão corporal. Certo. Já as contravenções penais têm uma regra específica. Por lei, a tentativa de contravenção não é punível. Então, se alguém tenta dar um empurrão em outra pessoa e não consegue, essa conduta é irrelevante para o direito penal. Entendível. Até agora falamos muito do resultado, da consequência. Mas e a mente do agressor? Partimos do princípio que ele queria machucar. E se a lesão foi sem querer? Por exemplo, um motorista distraído que causa um acidente e fere alguém. Ótima pergunta. Isso nos leva ao elemento subjetivo do crime. Sim, a lesão corporal admite tanto a modalidade dolosa quanto a culposa. Dolo e culpa. O dolo é a regra quando o agente quer causar a lesão, que é o dolo direto, ou assume o risco de causá-la, o dolo eventual. A culpa está prevista no parágrafo 6º do artigo 129 e ocorre quando o agente causa lesão por imprudência, negligência ou imperícia. O exemplo do acidente de trânsito é perfeito. E por que existe um parágrafo específico para a culpa? Isso não é automático? Não, e esse é um princípio fundamental do direito penal brasileiro que a FEPESE pode cobrar. A regra geral do nosso código é que só se pune um fato quando praticado com dolo, com intenção. Ah, entendi. A punição por culpa é excepcional. Ela só acontece quando a lei diz expressamente que vai punir aquela conduta na modalidade culposa. O artigo 129, parágrafo 6º, é essa autorização legal. Sem ele, nenhuma lesão causada por acidente ou descuido poderia ser punida. Uau, isso é um detalhe poderoso. Ok, então temos lesões dolosas e culposas. O que isso tudo significa na prática para a vítima? Digamos que a lesão foi leve. A vítima precisa ir à delegacia e dizer que quer ver o agressor processado ou o Estado age por conta própria? Essa é a parte final do quebra-cabeça e uma das mais relevantes para as provas. Estamos falando da ação penal. Certo. A regra geral para os casos de lesão corporal leve e lesão corporal culposa é que a ação penal é pública condicionada à representação da vítima. Condicionada à representação. Isso significa o que exatamente? Significa que o Ministério Público só pode iniciar o processo se a vítima ou seu representante manifestar formalmente esse desejo. É o que popularmente se chama de dar queixa. Sem essa representação, o Estado fica de mãos atadas. Mas imagino que essa regra não vale para os casos mais sérios que discutimos. Exatamente. Como toda boa regra, ela tem exceções cruciais. A ação penal se torna pública, incondicionada, ou seja, o Estado processa o agressor independentemente da vontade da vítima em algumas situações. Quais? A primeira é lógica, nos casos de lesão corporal grave, gravíssima e seguida de morte. A severidade do resultado é tão alta que o interesse de punir passa a ser público. A segunda exceção é para a lesão contra a autoridade ou agente de segurança, também condicionada. E a terceira exceção? Chuto que tem a ver com um tema social muito importante. Seu chute está correto. A exceção mais cobrada e mais significativa socialmente é no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei Maria da Penha. Ah, claro. O entendimento pacificado nos tribunais superiores é que, nesse cenário, qualquer lesão corporal, até mesmo a mais leve, praticada contra a mulher, terá ação penal pública incondicionada. Isso é uma mudança de paradigma gigantesca. Então, se uma lesão leve ocorre numa briga entre vizinhos, o processo depende da representação da vítima. Mas se essa mesmíssima lesão leve ocorre entre um casal, dentro de casa, contra a mulher,
A ação é incondicionada e o Ministério Público deve agir de qualquer forma. Precisamente. A justificativa é proteger a vítima, que em muitos casos de violência doméstica, era coagida pelo agressor a não representar, a retirar a queixa. Com a ação incondicionada, o Estado assume a responsabilidade, afirmando que a violência doméstica não é um problema privado do casal, mas um problema de toda a sociedade. Que análise completa! Ok, para garantir que tudo isso ficou bem fixado, vamos fazer um resumo relâmpago. Vamos lá. Primeiro, o que a lei protege é a incolumidade pessoal, integridade do corpo e a saúde. Segundo, a classificação da lesão leve, grave, gravíssima ou seguida de morte depende 100% do resultado na vítima, não da força da agressão. Perfeito. Terceiro, a grande diferença para as vias de fato é que na lesão há dano, há um resultado. Nas vias de fato, há agressão sem lesão. E, por fim, a ação penal. A regra para lesão leve e culposa é ser condicionada à representação. Isso. As grandes exceções que a tornam incondicionada são os casos graves, gravíssimos, seguidos de morte e, a mais importante para as provas, qualquer lesão no contexto da Lei Maria da Penha. Perfeito. Para fechar, que tal testarmos esse conhecimento com algumas assertivas do estilo certo ou errado da FEPESE? Adorei a ideia. Vou lançar a primeira. A contravenção penal de vias de fato se diferencia do crime de lesão corporal leve por ser punível na modalidade tentada, enquanto o crime não admite tentativa. Essa é uma inversão clássica. A situação é exatamente a oposta. A lei diz que a tentativa de contravenção não se pune. Já a tentativa do crime de lesão corporal é totalmente punível. Portanto, a assertiva está errada. Exato. Segunda. No crime de lesão corporal seguida de morte, o agente atua com dolo no resultado morte, embora a conduta inicial de lesionar tenha sido motivada por culpa. Errada de novo. É a definição de crime preterdoloso ao contrário. O agente atua com dolo na conduta inicial, a lesão, e com culpa no resultado que foi além da sua intenção, a morte. É dolo no antecedente e culpa no consequente. Perfeito. Vamos para a última, a mais traiçoeira. Toda e qualquer lesão corporal praticada contra a mulher exige representação da vítima para o início da ação penal, conforme a regra geral aplicável às lesões leves. Essa é a pegadinha mais perigosa. Se a lesão, mesmo a mais leve, ocorrer no âmbito da violência doméstica e familiar, no contexto da Lei Maria da Penha, a regra geral é afastada. A ação penal passa a ser pública, incondicionada. Certo. A vontade da vítima se torna irrelevante para o início do processo. Então, a assertiva está redondadamente errada. Dominando esses pontos, a chance de sucesso em qualquer questão sobre o artigo 129 aumenta drasticamente. Análise cirúrgica, muito obrigada. E para quem nos ouve, fica uma reflexão. Vimos que o Código Penal usa critérios bem objetivos para medir a gravidade de uma lesão. Dias de incapacidade, perda de uma função, um resultado físico. Mas fica a pergunta: como o direito poderia mensurar o impacto psicológico, o trauma, que muitas vezes é permanente, mesmo numa lesão que a lei classifica como leve? É um ponto que mostra os limites da tipificação penal diante da complexidade do dano que um ser humano pode causar a outro.